Está entrando no ar Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan. Com o desembargador João Batista Damasceno, falando sobre os direito à saúde. Hoje o nosso tema vai ser o direito à saúde. Nós estamos de luto. E esse é o motivo da ausência do nosso poeta hoje, o desembargador Antônio Carlos Esteves. Não está presente porque faleceu um dos desembargadores mais ilustres, já aposentado, com 97 anos, mas foi um homem que presidiu o Tribunal Regional Eleitoral. E o nosso poeta foi lá participar das exéquias do desembargador José Joaquim da Fonseca Passos, pai inclusive de um desembargador colega nosso, mas a poesia está presente. Ele mandou aqui uma homenagem ao desembargador Fonseca Passos e diz assim: a morte, dizem os técnicos, do fim da vida é apenas o início de uma fase de matéria consumida. O espírito, dizem fiéis e crentes, de inclinação penitente, se esvai muito antes e às vezes dantes, corpo ainda vivente. Assim se dá com todo mundo enquanto existente. E mesmo depois, tudo, pois na igualdade vigente, no imutável de qualquer gente. Olha, que poesia inspirada. O desembargador Antônio Carlos Esteves sempre foi muito amigo do desembargador Fonseca Passos. Daí essa inspiração especialíssima e muito justa a homenagem prestada ao desembargador que nos deixou. Aliás, há 30 anos, Ciro, em 1986, o desembargador Fonseca Passos foi quem ele presidia o TRE e foi ele quem instituiu o voto, quer dizer, o título de eleitor centralizado, porque antes cada eleitor se cadastrava numa zona eleitoral, numa fichinha lá, e tinha casos das pessoas votar em vários municípios. Foi ele que implantou esse voto centralizado, esse título de eleitor centralizado, que impede as pessoas de terem mais de um título de eleitor. Tem mais um feito aqui, mais uma herança positiva desse nosso ilustre desembargador. Mas, desembargador Damasceno, eu essa semana li um voto brilhante do ministro Humberto Martins, do STJ, numa decisão, num processo administrativo que envolvia um município de São Jerônimo, e tive a grata surpresa de ver ali a citação de um trabalho feito por Vossa Excelência. Olha, fiquei muito orgulhoso, e não foi uma decisão, Sua Excelência, mas foi um trabalho acadêmico, um artigo acadêmico escrito por Vossa Excelência e relacionado a um direito básico que a gente quase não fala, que é o direito ao saneamento, né? Hoje o nosso tema será saúde, e não existe saúde sem um cuidado pré-cuidado com o saneamento básico. Muitas doenças são originárias dessa falta de cuidado. Semana passada ou 2 semanas nós debatemos aqui a questão da Baía da Guanabara, né, que é um descaso com a população, e Vossa Excelência foi citado neste voto aqui, né, sobre a dignidade da pessoa humana e a realização dos valores fundamentais, quer dizer, o saneamento básico como dignidade da pessoa humana. Então, meus parabéns. No nosso programa Encontro com a Justiça aqui está feliz da vida, comemorando, porque nós trabalhamos para isso. Nós queremos justamente colocar na pauta temas como esse, não é isso, Dimar? Aliás, isso não chega nem a ser um trabalho acadêmico, é um trabalhinho que reflete essas coisas que a gente fala aqui, né? Que no Brasil morre 500 mil pessoas por ano decorrentes da tuberculose, e que uma das principais causas da tuberculose são as questões relacionadas à higiene e a saneamento. Eu peguei um trabalho feito pela FUNASA e publicado no jornal Folha de São Paulo, em 2 situações, e fiz essa relação, né, de que muitas das doenças são relacionadas à ausência de esgoto, muitas das doenças são relacionadas à água contaminada, e outras doenças são relacionadas à falta do tratamento do esgoto.
né? A gente fala da despoluição da Baía de Guanabara, como falamos aqui na semana passada, muita gente pensa na estética. A Baía é limpinha, o boto vai poder nadar na Baía, mas o que polui a Baía é o que mata, né, lá desses lugares de onde vem essa poluição, né? Sobretudo o esgoto, os dejetos humanos, né? O esgoto. E foi isso que eu tratei nesse trabalho: o direito à saúde, né? A questão de relacionando isso com o saneamento básico. E eu nem lembrava desse artigo, né? Eu publiquei, entreguei na Escola da Magistratura, e quando eu estou, né, procurando para poder fazer um voto, né, procurando na internet, fazer uma pesquisa para poder fazer um voto, fazer uma decisão lá na Câmara, eu acabo achando, né, algo que eu mesmo tinha escrito, né? Mas isso é importante porque essa interlocução entre a academia, entre a saúde e o direito, né, é importante que nas decisões judiciais os juízes tenham essa preocupação mais abrangente. Não é só interpretação da lei pura e simples, mas são casos que interessam a vida humana, né? Uma concretude da vida que precisa ser trazida para o direito, porque o direito fica numa abstração, né? É um mundo esquizofrênico, né? O direito fica num patamar como se não estivesse relacionado com o cotidiano da gente, com o cotidiano das pessoas. Então a gente vai falar de direito à saúde. O direito à saúde não é comprimido, não é remédio, não é médico, é muito mais do que isso. É isso também, mas é muito mais do que isso. Então a Vala Negra, lá na Baixada Fluminense, está tão relacionada, né, com a saúde, quanto está uma unidade, né, de pronto atendimento, quanto a emergência do hospital. É tudo saúde, né? E acho que foi fazer essa relação a partir desses nossos bate-papos aqui, né? Foi que eu acabei escrevendo esse artiguinho, né, que virou referência lá para a decisão do ministro. E nós temos tido essa preocupação, né, de trazer aqui esse debate para o nosso programa, não só questões de direito, mas sobretudo questões dos especialistas que formam o direito na nossa sociedade. O direito, ele é dinâmico e ele precisa ter esse olhar abrangente. Quando falamos aqui do direito da criança e do adolescente, a gente está se preocupando com a criança como pessoa humana e prevalecer a dignidade da pessoa humana em toda a sua essência. Então não se pode dissociar o direito desse segmento, né, da saúde, da própria arquitetura, do urbanismo. E são temas, desembargador Damasceno, que nós não estamos vendo ser discutido nessa campanha eleitoral aí. Reduziram para 3 meses a campanha eleitoral e a gente não vê esses temas sendo discutidos, né? São tantos candidatos aí a vereador, a prefeito, e eles não pautam temas como essa questão do saneamento básico que Vossa Excelência tão bem abordou no seu trabalho. Pois é, exatamente isso. É muito interessante que as pessoas vão lá no aparente, né? As pessoas falam de segurança, aí que é o PP, que é a polícia, né? Fala de saúde, que é remédio, né? Que é educação, aí o sujeito pensa que é escola, fábrica de escola, né? Quando, né, as coisas deveriam ser analisadas e devem ser analisadas com um dos seus fundamentos, as suas raízes, né? Educação começa, né, lá cuidando da primeira infância, com creches, né, com uma mídia, né, com conteúdo educativo. Saúde antecede muito o momento que a pessoa fica doente, né? Saúde é qualidade de vida, né? É vida com qualidade e, portanto, não precisa ficar doente para poder falar de saúde. E saneamento é uma questão dessas. Mas agora está todo mundo cuidando do que é aparente, né? Do que dá visibilidade, do que dá voto, e o que é essencial tem sido esquecido, né, nesse processo aí. Falando ainda dentro desse tema, Damasceno, nós começamos a primavera, né? A primavera é uma estação tão querida, tão bonita, tão florida, né? E um tempo mais ameno. Nós temos aqui uma temperatura no Rio de Janeiro muito melhor. Foi o dia da árvore também. Qual é a importância da educação das nossas crianças para a ecocultura? Pois é, Silvio, a questão, né, a gente fala, né, fala de árvore, num centro urbano,
isso fica muito relacionado com estética, né? Arborização como estética. Agora, o conjunto, e aí não é só árvore, né? O meio ambiente saudável, ele tem tudo, né? É um conjunto de vidas que coexistem num espaço. E nós somos, né, um dos seres mais frágeis do planeta. Diante de uma hecatombe ecológica, certamente a vida humana pode desaparecer. Se aumentar 1 grau, né, na temperatura, nós já sofremos determinadas doenças. Se tem um pouco mais de poeira, né, nós já ficamos com os pulmões afetados. Então, uma modificação significativa no meio ambiente pode levar, por exemplo, num caso extremo, à eliminação da vida humana da face da Terra. Agora, o planeta vai continuar existindo, né? Outras espécies vão continuar existindo, o ecossistema vai continuar existindo. Uma das figuras mais frágeis né, no ecossistema é o ser humano. Então, cuidar do ser humano cuidar do ecossistema, cuidar do meio ambiente, é cuidar do próprio ser humano, né? E as árvores são muito interessantes no seu conjunto, porque não só, né, vai envolver a produção de oxigênio, a absorção de gás carbônico, né, o refúgio para determinados animais, né? Nós tivemos aí essa edição do Código Florestal, que foi meio perverso, né, na questão das matas ciliares, né, que são essas matas que ficam às margens dos córregos e dos rios. Essas matas são muito importantes, primeiro que elas protegem os rios, segundo que elas protegem os animais que vão beber água no rio ou no riacho, né, porque sem elas eles ficam desprotegidos, né, e sujeitos aos seus predadores quando estão lá de cabeça baixa bebendo água. Então o ecossistema é um conjunto, né? Quando a gente fala de ecologia, isso é um conjunto de ambientes onde todos se protegem, onde todos podem viver, porque a falta de um, né, pode implicar danos à vida dos outros. Nós estamos vivendo momentos no Brasil, especialmente no Brasil aqui, de muito acirramento, né? As pessoas não estão se respeitando, não há um respeito ao ordenamento jurídico como um todo, né? A gente está vendo aqui decisões judiciais absolutamente fora dos padrões, né? Um ex-ministro sendo preso no momento em que assistia a sua mulher numa cirurgia, quer dizer, uma falta de sensibilidade muito grande. E essa semana nós tivemos lá no Tribunal de Justiça uma homenagem que foi prestada a um homem público, o Divaldo Pereira Franco, que recebeu o colar do Mérito Judiciário, e ele fez uma conferência cujo título era assim: o perdão como forma de resolução de conflito. Isso é uma utopia, desembargador Damasceno, ou isso tem que fazer parte da essência das decisões judiciais? Pois é, Ciro, a primeira vez que eu tive essa concepção, li sobre isso, foi num livro de Edgar Morin, chamado Meus Demônios. Edgar Morin é um pensador, está vivo ainda, um filósofo, um pensador francês, e dentre as suas obras está este livro. E eu achei muito estranho, né, de que a vítima deva perdoar, né, o seu agressor, de que o Estado deva perdoar, né, aqueles que transgrediram as suas leis. E ele fazia uma apologia, embora ele não seja cristão, uma apologia aos conventos que protegeram os comunistas, os judeus, os ciganos durante o nazismo, e que depois, né, da guerra passaram a proteger os nazistas que eram perseguidos, né? E ele falou assim: não há nenhuma, né, contradição nisso. O que esses conventos europeus estavam fazendo é proteger os perseguidos, né? Se antes os nazistas perseguiam, né, não dá, depois eles passaram a ser perseguidos e passaram a ser protegidos. Isso foi tratado como sendo uma modalidade de perdão. Eu achei muito estranho quando li isso, reli e não absorvi. Isso é impossível, né? Isso não pode perdoar determinadas coisas. Quando Edgar Morin esteve no Brasil, eu li uma nota no jornal de que ele estaria no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais aqui fazendo uma palestra. A palestra já estava em curso. Eu fui para lá com o livro dele e cheguei lá, pedi um autógrafo, né, a ele, e depois voltei a refletir sobre isso. Perdão não é a inexistência da cultura da responsabilidade. Ninguém está falando que as pessoas possam viver inconsequentemente.
O que não é possível fazer é isso que se faz no Brasil, que se coloca uma etiqueta numa pessoa, né, por uma falha que ela cometeu, e a mantém com essa etiqueta a vida inteira, né? Então o perdão, mesmo que tenha uma consequência, mesmo que vivamos uma sociedade, né, que possa primar pela cultura da responsabilidade, não se pode manter esse etiquetamento a vida inteira, né? E a vítima precisa ter essa noção também de que se a pessoa cumpriu, né, se foi responsabilizada pelo seu ato, ela não tem que guardar esse rancor, guardar mágoa, desejo de vingança, além da responsabilização, que acho que é isso que acontece muito, né, um desejo de vingança permanente, além da responsabilização a que a pessoa já foi submetida, né? E eu acho que isso faz muito mal para a vítima, e isso faz muito mal para as relações sociais. O Brasil é um país muito violento, né? Se nós pegarmos as relações sociais brasileiras, o Brasil é tido como um país muito violento, onde as coisas se resolvem com muita violência. Os nossos irmãos aqui latino-americanos veem o Brasil como um país da barbárie, né? Nenhum desses países, né, da América do Sul tem o grau de agressividade para resolver os seus conflitos que nós temos nas nossas relações. É porque nós estamos do lado de dentro, nós não vislumbramos isso e não sabemos como os outros nos olham. Isso se faz muito presente, Damasceno, no nosso sistema penal, né? Também. O sistema penal, por exemplo, ele aplica a reincidência. A reincidência como forma de agravamento da pena. Ora, quem praticou um crime e cumpriu a pena que lhe foi aplicada por este crime, ele não pode ser, por ser reincidente, ter a sua pena agravada por um fato criminoso que ele já pagou, que ele já cumpriu. Então a reincidência é uma forma de vingança. E a outra coisa é a agressividade com que tratamos aqueles egressos. O senhor falou aí em etiquetamento do indivíduo, quer dizer, ganha uma tatuagem aquele que cometeu um crime, pagou a pena, mas ninguém esquece, quer dizer, não se dá emprego para essa pessoa, não se dá nova oportunidade. Então isso está dentro da cultura do nosso país, efetivamente. E agora, para atualizar esse nosso debate, essa semana nós vimos aqui um debate interessante e estranho, que é uma fotografia que o candidato evangélico tirou com o arcebispo do Rio de Janeiro. Ora, se ele tirou essa fotografia, e o Papa tem se reunido aí com líderes religiosos de todas as religiões, muçulmanos, ateus, ortodoxos, e essas fotografias têm sido publicadas como uma forma de acolhimento, de agregação. Agora, a fotografia do candidato evangélico com o cardeal do Rio de Janeiro está tendo essa polêmica toda. Não é estranho essa polemização em cima de uma fotografia digamos assim, entre dois líderes religiosos? Pois é, mas essa é uma questão. O que se esperava da Igreja Católica, o que alguns candidatos esperavam, e que um setor da mídia específico esperava, aliás, eu vou ter que falar o nome, o Grupo Globo de comunicação sempre esteve muito próximo à Igreja. O Dom Helder Câmara, antes de abraçar, né, escancaradamente a causa dos pobres, ele era muito amigo do Roberto Marinho, tanto ele é padrinho, né, de um dos filhos, né? Então o que nós tivemos ao longo da história dessa cidade, desse estado, né, foi uma participação da Igreja Católica ao lado de determinados candidatos. Há algumas eleições atrás, a Igreja chegou a expedir, né, um boletim falando mal da Jandira Fegali e levou a eleição para o Senado do atual vice-governador Francisco Dornelles. Então a Igreja sempre teve um papel ligado aos candidatos mais conservadores e às vezes fazendo campanha para eles. Quando um cardeal, né, um arcebispo cardeal, como Dom Orani Tempesta, relativiza isso, né? Então todos aqui são bem-vindos, vamos ter uma convivência mais harmoniosa. São essas pessoas que se sentem prejudicadas porque elas esperavam o apoio eleitoral da Igreja, né, um indevido apoio eleitoral da Igreja, é que reagem.
né? E aí pensa, mas inclusive você vai falar com um bispo de uma igreja neopentecostal, né? Como se o Dom Aranio, como se os católicos, como a hierarquia católica, não tivesse a liberdade de se encontrar com quem quiser, né? O que é saudável, né? Essa convivência, a convivência dos diferentes, dos contrários, é que demonstra a existência de uma sociedade tolerante, uma sociedade plural, né? Mas esses setores são excludentes, né? E eles queriam, né? Eles não exercitam o cristianismo, né? O que eles têm exercitado é o uso da igreja, né, em seus benefícios, né, na busca dos seus objetivos. Então o que nós queremos justamente é poder viver uma sociedade onde todos sejam inclusivos e incluídos, né? Nós não podemos permitir essa forma de preconceito, de discriminação, venha de onde vier, sobretudo entre cristãos, né? E cuja filosofia mais importante é a congregação, o encontro, o acolhimento. E a nossa convidada desse primeiro horário, acaba de chegar, é a Andréia Brígida. Andréia Brígida é uma chamada endovoluntária. Ela promove uma campanha como voluntária muito interessante e que diz respeito à saúde, e nós vamos querer ouvi-la aqui sobre essa especialidade a qual ela tem dedicado o seu trabalho, que se destina à conscientização e esclarecimento da sociedade civil sobre uma patologia que acomete cerca de 10 milhões de brasileiros, incluindo grande quantidade de adolescentes. Então, ouvintes queridos da Rádio Manchete Online e da Rede Jurídica TV, nós estamos aqui ao vivo para conversar com essa especialista, a Andréia Brígida, sobre esse tema tão importante. São tantas as doenças ainda desconhecidas do grande público, muita gente às vezes tem a doença e que não tem o diagnóstico necessário para se tratar como deve se tratar. E Andréia é uma jornalista, criadora também de um blog que se destina à história e à memória da educação profissional do Rio de Janeiro, um livro de sua autoria. Então vamos conversar aqui com nossa querida convidada, Andréia Brígida. Muito bom dia, Andréia, muito obrigado pela sua participação aqui. Vamos falar sobre endometriose. O que é isso, Andréia? Bom dia. Bom, primeiramente, bom dia, doutor Ciro, bom dia a todos. Desculpe até chegar agora, esse trânsito do Rio é louco, mas... Não é isso que falam nas campanhas eleitorais. Esse trânsito está muito complicado. Bom, mas em primeiro lugar eu quero te agradecer, viu, de coração, pelo senhor ter aberto esse espaço, porque, como o senhor disse, são muitas mulheres com endometriose, só no Brasil são cerca de 10 milhões, e no mundo, 176 milhões de mulheres têm endometriose, segundo a Organização Mundial de Saúde. É uma doença própria do gênero feminino ou também homens podem ter endometriose? Não, é realmente uma doença feminina, uma doença ginecológica que está ligada à imunidade, à genética, e os médicos estão pesquisando, estudando, inclusive essas campanhas e ações, elas são promovidas pelo Instituto CRISP de cirurgias minimamente invasivas, e eu sou uma das voluntárias, porque eu tenho endometriose, já operei há 4 anos, e desde então, depois de operada, a qualidade de vida minha aumentou muito, e eu resolvi abraçar a causa, por gratidão ao médico, por tudo que fez por mim, e até para ajudar outras mulheres a ficarem alertas, porque os sintomas, doutor Ciro, eles são assim muito confundidos às vezes, porque quase todas as mulheres, quando menstruam, praticamente todas elas têm cólica menstrual, Só que às vezes essas cólicas elas vão evoluindo para quadros assim muito grandes de dores, e dores que te deixam incapacitada de trabalhar, de dirigir, de tomar conta de filhos, mulheres que às vezes têm filhos.
E isso está assim, crescendo muito na adolescência. Nós temos meninas, né, com 11, 12 anos já portadoras de endometriose. Então, a melhor forma da gente ajudar essas meninas e mulheres também maduras é conscientizar e falar, olha, se cólica menstrual, se você tem muita cólica, você deve procurar um ginecologista e procurar investigar, porque às vezes a cólica ela é tão grande que você para mesmo no pronto-socorro, você fica no soro para tomar medicamento e às vezes a mulher já está com a doença. E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente leva de 6 a 10 anos para conseguir ter um diagnóstico da endometriose, por falta de preparo dos médicos, né? Por falta de conhecimento da doença. Então, assim, é uma questão, inclusive, que, segundo o Instituto CRISP, já é até uma questão de saúde pública, né, no país. André, eu fiquei espantado aqui, eu pego alguns números, às vezes, de doenças. O Brasil tem 6 milhões de pessoas com tuberculose. Morrem 500 mil pessoas no Brasil por ano de tuberculose. Você nos traz agora um dado de que no Brasil tem cerca de 10 milhões de brasileiras com endometriose, né, com a doença. Numa população de 100 milhões de mulheres, quer dizer, 10% das mulheres brasileiras, quer dizer, uma em cada 10, né, tem a doença. E aí você falou assim, eu tenho endometriose. Você tem ou já teve? Ou tendo tido e feito a cirurgia ou a intervenção, isso reincide? Ou um tratamento é suficiente para poder se desvencilhar desse mal? Sim. Eu tenho a endometriose, ela não tem cura, né? Ela tem tratamento. Então, muitas das vezes, o tratamento ele é cirúrgico, porque dependendo do caso, como o tratamento ele é muito personalizado, né? Cada mulher apresenta formas de endometriose diferentes, nós conseguimos conviver com a doença. Eu precisei fazer a cirurgia por conta da localização que estavam os focos da doença. Então, mas tem mulheres, às vezes, que levam anos só se tratando clinicamente, né, com medicamentos, e às vezes não precisa fazer uma cirurgia. Mas mesmo fazendo uma cirurgia, a gente não tem a cura da doença, a gente tem um controle. André, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos ainda hoje, na primeira fase do nosso programa, entrevistando a Andréia Brígida, que é jornalista e está falando sobre a questão da endometriose.